paz do Senhor. A igreja permaneça de pé pelo 1 minuto. Vou pedir nesta oportunidade para o pastor Fábio fazer uma leitura para mim aqui. Atos 3 e 6. Ele vai estar fazendo a leitura e depois nós vamos estar falando algo que o Senhor já colocou no nosso coração. Pastor, tenha liberdade. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Fábio. Pastor Fábio, muito obrigado pelo convite que foi estendido a nós, também o irmão Alencar. Nós chegamos aqui hoje porque foi estendido o convite a nós. Trazemos nosso abraço do nosso pastor presidente, pastor Elianai. Deixa um abraço a essa igreja abençoada, né? Somos gratos a Deus. Também louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Márcia, essa guerreira que está sempre nos acompanhando nas tarefas, nas lidas. Estamos aí na obra do Senhor já por 6 anos, trabalhando na obra missionária. Sabemos que há árduas dificuldades, tem lutas, mas nós sabemos que na hora das lutas, nas horas de diversidade, é que nós vemos quem está do nosso lado, não é verdade? Aí é nesses momentos mais difíceis da nossa vida que nós vemos que tem uma companheira, um companheiro que nos entende, que nos compreende. Louvo a Deus pela vida da minha esposa e também grato a Deus por ver o presbítero Edivaldo, a mãe Elaine, que tem sido um canal de bênção na nossa vida. Sempre estão ali ministrando na cidade de Realeza para nós. Eu, pela graça e a misericórdia de Deus, somos coordenador de missão. Já o presbítero Alencar é o nosso segundo. Também dirigimos uma congregação no Primavera, também na congregação da linha Palmeirinha. Deus prouve de nós colocar ali por um tempo determinado, mas enquanto nós estamos fazendo com alegria. Então eu fico grato a Deus pela vida do presbítero Edivaldo, que tem sido uma bênção no nosso ministério, na nossa vida. E diante desses louvores, antes de nós falar algo da palavra do Senhor, quando nós ouvindo esses louvores nesta noite, falando de gratidão, e eu observando, pastor Fábio, que quando nós chegamos na igreja para adorar ao Senhor, o que nós fazemos? Que nem diz o presbítero Alencar, ele chegou ali, quando ele cumprimentou o pastor Fábio, a presença do Senhor na vida do pastor que estava recebendo. E também quando nós entramos para dentro da casa do Pai, qual que é o nosso intuito? É adorar ao Senhor. Qual que é o nosso intuito de sair da nossa casa para vir aqui para adorar a Ele? Quando você proposita no teu coração de vir adorar a Ele, você não olha para as diversidades, você não olha para os problemas que está te assolando. O teu objetivo é vir aqui para adorar ao Senhor. E eu pude sentir a presença do Senhor quando eu entrei nesta casa. Quando eu dobrei o meu joelho, eu pude derramar as minhas lágrimas na presença do Senhor, porque aonde a palavra do Senhor diz, aonde a presença do Senhor, aonde nós adoramos a Ele, quando nós abrimos o nosso coração, não importa, meu irmão e minha irmã, aquilo que você está passando. Hoje é o 3º dia da campanha, né? Você está vindo aqui na campanha, você vem 1, 2, 3 quinta-feira. Mas eu quero testemunhar algo que aconteceu na nossa vida, lá na cidade de Santo Antônio, onde nós morávamos. Nós começamos a campanha, a minha esposa começou uma campanha. E aí você pode até pensar, mas eu não recebi a minha bênção. Mas basta você acreditar. O pastor Fábio já falou aqui, quando nós acreditamos. E a minha esposa falou assim, eu não era muito de campanha de quinta-feira, nós não estávamos na obra naquela época. E ela falou assim para mim, amor, eu comecei uma campanha de 7 quinta-feira lá na sede. E eu disse assim para ela, mas não adianta você fazer essas campanhas. Eu falei, não adianta você fazer. Falei, olha, tantas vezes que fizemos campanha, trabalhamos, se envolvemos. E eu falei, não adianta, vamos deixar quieto isso. E ela falou assim, se você não quiser ir, não tem problema, eu vou. Se você não quiser ir, eu vou fazer a minha campanha. Eu vou fazer para que Deus abra as portas para mim. E eu falei para ela, tudo bem, você vai. Nós morávamos pertinho da igreja. E naquele dia, pastor Fábio, que tinha culto nas quinta-feiras, eu ficava em casa, deitado num sofá, ou assistindo qualquer programação que fosse, ou tomando um chimarrão. E a minha esposa estava
na campanha, fazendo a campanha pelo propósito dela. E uma certa feita, naquela 7ª quinta-feira, quando eu estava indo para o meu trabalho de manhã, a pé, eu olhei para o céu e disse assim: Deus, até quando vai essa situação da minha vida? Hoje, do jeito que eu estou vivendo, Senhor, eu não tenho um carro, estou pagando aluguel, a minha vida está dando tudo errado. Mas veio literalmente algo dentro do meu coração: o que tu está fazendo? E eu comecei a falar com Deus, comecei a chorar naquela rua que eu estava indo para o meu trabalho. Eu disse: Deus, que vergonha, a minha esposa está fazendo campanha e eu estou aqui questionando contigo, mas hoje eu vou chegar em casa, na terceira quinta-feira, e vou fazer a minha campanha, vou iniciar a minha campanha para ajudar a minha esposa. E quando nós iniciamos a campanha, começamos a fazer, quando deu o último dia da campanha, eu olhei para ela e falei assim: viu como não adiantou você fazer a campanha? Você fez e Deus não abriu as portas. No final da oração, o pastor disse assim: ó, se você não recebeu a tua vitória, aquilo que você veio pedir, mas amanhã as portas vão se abrir para você. Ela falou assim para mim: eu creio. Virou para mim e me desafiou. Quando ela falou aquilo, eu senti uma autoridade de Deus. No outro dia, ela foi no hospital e começou a trabalhar como enfermeira. Trabalhou por 7 anos praticamente naquele hospital. É esse o Deus que nós servimos diante de uma posição. Quando nós fazemos a nossa campanha, o nosso é acreditar no Senhor, o nosso é acreditar naquilo que nós fazemos, que nós saímos da nossa casa para vir aqui no intuito de fazer a nossa campanha, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, mas olhar para Jesus. Deus, eu estou fazendo a minha campanha em propósito da minha família, em propósito da minha casa, da minha empresa. Aquilo que está dando errado, eu tenho certeza que as portas vão se abrir. E quando nós estamos fazendo uma campanha, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar algo para você que está fazendo a campanha nesta noite: não fica cogitando com pessoas o teu sonho, não fica compartilhando teus sonhos, porque muitas vezes quando nós contamos os projetos que nós temos, que não é muitas vezes para nós contar, e nós contamos para pessoas erradas, achamos que são nossos amigos, e essas pessoas, o que eles fazem? Eles olham, falam palavras erradas para nós, falam por trás de nós, proferindo palavras erradas: não vai dar certo, eu tenho certeza que aquilo lá não vai em lugar nenhum, ele fez campanha, terminou campanha e não aconteceu nada. Mas quando você propositar no teu coração, falar com o Senhor, chegar nas quinta-feira, aquele dia que te der um desânimo de você vir para tua casa, para vir para a igreja, sair da tua casa, você vai dizer assim: Senhor, tira de dentro de mim todo esse desânimo, porque eu tenho um propósito e eu vou ir lá para te adorar. É por isso que tem adorador aqui nesta noite. É por isso que eu posso sentir a presença do amado Espírito Santo. É por isso que eu posso sentir o pairar do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, eu pude sentir a presença. E quando a presença do Senhor está do nosso lado, junto conosco, nós podemos, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar algo para você. O que Deus quer de nós? Que nós paramos na correria do dia a dia. Acontece isso comigo. E dizemos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Aí que você se desconecta daquilo que você está fazendo. Quando você deixa de lado tudo aquilo que está te tirando o teu foco. Nós corremos para tantos lados. Deus nos abençoa de uma forma tão especial. E aí nós chegamos aqui na casa do Pai. E aí nós queremos receber a bênção, mas nós não dizemos para Ele: Deus, obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha esposa, obrigado pela igreja qual eu congrego. Foi essa semana, na segunda-feira, quando eu dobrei o meu joelho e fiz a minha oração pela manhã para mim sair fazer visita com o nosso pastor presidente. Eu dobrei o meu joelho, meus irmãos, e fiquei pelos minutos
comecei a fazer uma análise da minha vida, do que eu tinha feito, do que eu não tinha feito. E quando eu comecei, pastor, posso descer ali? Quando eu comecei a fazer uma análise da minha vida, eu disse assim: Deus, obrigado. Veio aquele pensamento de eu começar a pedir mais para o Senhor. Veio aquele pensamento de eu começar a olhar para as dificuldades que eu passei. Veio aqueles pensamentos para mim começar a murmurar de certas coisas que não aconteceu no ano que passou. Mas eu dobrei o meu joelho e disse assim: Deus, obrigado pelas conquistas. Obrigado por o Senhor me colocar onde eu cheguei. Se o Senhor fez uma promessa nesse ano, o Senhor foi cumprindo conforme as minhas forças, conforme o meu trabalho, a minha dedicação. Aquilo que o Senhor não me deu nesse ano que passou, foi porque o Senhor achou que eu não estava preparado para alcançar. No decorrer dessa caminhada eu fiquei muito frustrado com algo que aconteceu comigo. Cheguei para minha esposa e disse assim: não adianta. O homem prometeu para mim tantas coisas e não cumpriu. E ela disse assim: mas Deus prometeu e está cumprindo na nossa vida. É isso aqui, meu irmão. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa. Aquilo que Ele prometeu para você, não foi o homem que prometeu. O homem pode dizer para você, ao contrário, pode dizer para você que você não vai dar nada, mas a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem dEle para a tua vida. O homem pode dizer assim, ó, aqueles projetos que você fez não se concretizou, mas não olha para isso, olha para aquele que prometeu para você, olha para aquele que cuida de você, olha para aquele que caminha com você pela manhã, olha para aquele que está no teu carro pelo dia na correria, olha para aquele que quando você deita na tua cama, Ele está te cuidando. Quando você sai o teu filho, a tua filha para o trabalho, para a faculdade, Deus está olhando e você está dizendo assim: Senhor, eu creio todos os dias na tua palavra, mas daí o que você faz no decorrer deste dia? Você esquece de dizer para Ele obrigado. E é uma palavra tão pequeninha, né? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pelos benefícios. Obrigado pelas bênçãos alcançadas neste ano. Meus irmãos, nós estamos findando o ano. Nós estamos findando o ano, aquilo que você não alcançou neste ano, meu irmão. Deixa lá guardadinho naquele projeto que você fez. E você vai dizer assim: Deus, o ano que vem, o Senhor vai me preparar a minha estrutura para me aguentar. Essa semana eu falava com o nosso pastor presidente de algo que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Quando eu saí para a obra, meus irmãos, eu fui para a cidade de Itaió. E quando nós estávamos na cidade de Santo Antônio, eu estava no auge, na obra, trabalhando, nós estávamos fazendo a missão. E quando nós chegamos ali, na cidade de Itaió, uma igreja maior do que essa, 800 membros, e nós éramos 7 obreiros, o pastor fez uma reunião e disse assim, olhou para mim e falou assim: Isaías, a partir de hoje, você não vai fazer mais visita. A partir de hoje, você não vai ter compromisso mais nenhum em visitar, em orar por ninguém mais. O teu trabalho, Isaías, vai ser fazer a limpeza da igreja. E quando ele falou isso, meu irmão e minha irmã, para quem eu achava que no meu ver, eu achava que no meu pensamento, eu ia chegar lá naquela igreja bonita, grande, eu ia conseguir fazer aquilo que eu tinha projetado no meu coração. Mas quando eu cheguei lá, Deus mudou toda a história. Lá, para vocês terem uma ideia, tinha 12 banheiros dentro daquela igreja. Eu tinha que lavar ele, tinha que lavar 600 metros de calçada por fora daquela igreja. Um dia, eu estava de joelho dobrado, lavando aqueles vasos por trás ali.
tirando, limpando com carinho. E eu comecei a chorar. Eu comecei a dizer: Deus, por que tu me trouxe para cá, Pai? Eu ganhava um salário de R$7.300 por mês. E por que tu me trouxe para cá, Senhor? Qual é o projeto que o Senhor tem que ir comigo, Jesus? Eu vou voltar a trabalhar na minha vida circular, naquilo que eu fazia. Eu era encarregado de pintura, nós trabalhava numa empresa. E agora, Jesus, eu estou aqui ganhando R$850 por mês. E eu comecei a derramar minhas lágrimas. Falei: Deus, não é esse projeto. Não é isso. E eu comecei a questionar com Deus. Quando eu levantei dali, que eu saí na porta, chega o evangelista e entra para dentro da igreja, assim, coloca a mão no meu ombro e diz assim para mim: missionário irmão Isaías, eu estava lá na minha casa, Deus mandou vir aqui dizer para você, João 3:30, que ele cresça e você diminua. Nós não queremos diminuir, meu irmão e minha irmã. Nós queremos sempre andar no auge. Quando chegam os momentos difíceis na nossa vida, esses momentos difíceis não vêm para nos matar. E eu disse para o meu pastor agora essa semana, se eu não tivesse passado por aquele ano de processo ali, eu não estaria hoje na obra. Hoje eu louvo a Deus pela vida daquele pastor presidente, porque ele me ensinou. Se tem alguém que está te mostrando o caminho, meu irmão e minha irmã, louve a Deus por isso. Se tem um pastor mostrando para você o caminho, ore por ele e agradeça a Deus, porque esse é o caminho. E quando nós vemos essa palavra do tema, eu fiquei meditando hoje à tarde, eu tirei um momento, que ele diz: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, chega pessoas do nosso lado, e começa a abrir o coração para nós. Aquele homem estava ali esperando uma esmola, aquele homem estava ali esperando alguém que viesse dar um valor para ele. Mas para você ter uma ideia, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas estão esperando de nós uma palavra? Quantas pessoas estão esperando de nós que nós dissemos alguma coisa? Que nós profetizamos alguma coisa para ele? Aquele homem passou-se tempo ali, mas ele nunca imaginava que aquele dia, quando eu analisava essa palavra hoje à tarde, ali na congregação onde eu moro, eu comecei a derramar as minhas lágrimas. E hoje eu venho aqui como profeta de Deus. Eu sinto a autoridade do céu aqui. Eu sinto a presença do amado Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, eu sinto uma glória tão maravilhosa neste lugar. E quando eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, que eu estava prestando atenção, aquele homem não imaginava que era o dia do milagre dele. Aquele homem não imaginava que aqueles dois homens iam fazer a diferença na vida dele, na história dele. E eu imaginando isso, meus irmãos, eu quero compartilhar com você por uns minutos esse meu pensamento e essa palavra. Que quando nós começamos algo na nossa vida, que tem pessoas que tentam nos desmotivar, que tentam dizer para nós que não vale a pena, que não dá certo. E quantas pessoas hoje estão morrendo por palavras negativas? Nós atendemos congregação, nós vemos todos os dias isso, meus irmãos. Palavras negativas. Quando eu cheguei na congregação qual eu atendo, tinha 8 membros. Chegou uma irmã e disse assim para mim: missionário irmão Isaías, eu tenho pena de você ter chegado nessa congregação. Essa congregação não dá nada, essa congregação aqui não tem mais jeito. Daqui mais uns dias vai se fechar essa congregação. Eu olhei para ela e falei assim: irmã,
A partir de hoje não vai dar mais, não existe nessa congregação. A partir de hoje, meus irmãos, essa palavra negativa está lançada nas profundezas do inferno. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Quando nós se agigantamos diante de palavras negativas, eu tenho certeza que no decorrer da caminhada deste homem, dele estando ali na porta do templo, quantas palavras negativas veio para ele, quantas palavras que ele só estava esperando a moeda, ele só estava esperando aquele valorzinho para ele poder suprir alguma necessidade. Mas naquele dia entra 2 homens de Deus naquele lugar, cheio de autoridade, que é eu e você temos que ser, cheio da presença de Deus. Quando eu e você estamos cheios da graça, de autoridade, meu irmão e minha irmã, nós não olhamos para palavras negativas, nós não olhamos para dificuldade. Sabe o que nós fazemos? Quando diz que não vai dar nada, nós dizemos assim, está repreendido. Nós se agigantamos diante daquele problema, nós não olhamos para aquele problema que está nos afrontando. Mas daí nós olhamos: Jesus, Tu és aquele que abre porta onde não tem porta. Eu creio no meu milagre, eu creio na minha providência, eu creio naquilo na minha campanha que eu estou fazendo. E aquele homem, quando eles disseram: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã? Se levante, se posicione como homens e mulheres de Deus, diante da dificuldade. Se encha de autoridade de Deus, porque quando vier pessoas, você vai dizer assim: ó, eu vou te convidar você para fazer algo. Ela vai perguntar o quê? Não, eu vou te apresentar alguém que pode mudar a tua história. E ela vai ficar interessada. O que é? Eu vou te apresentar um Deus que pode mudar a tua vida. Eu vou te convidar você para fazer uma campanha lá no templo sede da cidade de Capitão. E ela vai ficar olhando para você: não, lá tem Deus. Tem homens e mulheres que oram. E se você quiser, eu vou fazer uma oração por você. E quando aquela pessoa olhar para você, ela vai olhar com outro olhar. Ela vai parar de olhar para você. Dentro da empresa nós temos isso. Lá onde você trabalha, no teu comércio, tem pessoas que fazem isso. Esses dias nós estávamos na praça, fazendo um culto evangelístico. E chegou uma pessoa, atravessou do outro lado da rua. Um mendigo. E quando ele foi, sentou de nós uns 40 metros aquele homem. E o meu filho estava louvando ao Senhor. E aquele homem começou a chorar. E o Espírito Santo falou assim para mim: aquele dia foi uma experiência. Vai lá e abraça aquele homem. É difícil, né? Estava maltrapilho, cheirando, com as suas bolsinhas ali. Mas quando eu olhei para o lado assim, eu falei: eu vou lá abraçar esse camarada. Quando eu cheguei perto dele, ele deu um passo assim, olhou para mim e falou assim: não pastor, não, eu posso falar de distante com o senhor? Eu falei: não, eu vim aqui para dar um abraço em você. E vim para escutar a tua história. Ele olhou para mim e disse assim para mim: você tem certeza que você quer me dar um abraço? Eu tirei aquele orgulho próprio que nós temos, porque nós, pela graça e a misericórdia de Deus, nós andamos bem vestido, bem cheirosinho, e abracei aquele homem. E aquele homem molhou o meu ombro, e ele dizia assim: obrigado por esse abraço, obrigado por você ter vindo aqui me dar um abraço. Deixa eu te contar para você, faz 8 anos que eu estou na rua, 6 anos só aqui na praça de Realeza, nunca ninguém veio me dar um abraço. Eu falei: eu quero te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. A minha parte eu fiz, meu irmão e minha irmã, e eu quero que você, meu irmão e minha irmã, faça a tua parte. Quando chegar pessoas do teu lado, não olha para quem vai dizer, o que vão dizer de você, mas você tem que pensar o que Deus está pensando de você. O que Deus está pensando de você? O que Deus está olhando para você e dizendo assim: lá está indo um servo bom e fiel.
Lá está indo um servo que não olha para a diversidade. Lá está indo um servo que não olha para as dificuldades. Ele fala do meu amor. Ele testemunha do meu amor. Ele não olha se tem bastante pessoas, se tem pouca pessoa. O importante é fazer a diferença. E eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, veio aqui para fazer a diferença nesta quinta-feira. Você veio aqui, sabe por quê? Porque tem algo que está ardendo no teu coração. Tem algo que só falta você pegar, meu irmão, e dizer assim: Deus. Porque muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós dizemos: Deus, me dá estratégia para mim fazer a diferença. Me dá estratégia para mim fazer a tua obra. Me dá estratégia para mim ganhar alma. Mas aí a alma vem do nosso lado, no nosso vizinho. E muitas vezes nós se envergonhamos de falar do amor de Jesus. Esse dia eu cheguei no banco, pastor Fábio, ali na cidade de Realeza. E eu fiquei envergonhado, porque eu vi um presbítero que quando ele me viu que estava num monte de gente, ele virou as costas assim, ó, e ficou disfarçado. E eu fui conversando com outro, e de repente, não teve jeito, ele teve que passar por mim. Eu: Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Tudo bem, meu irmão. A Bíblia mesmo diz: aquele que se envergonhar de mim aqui, nós não devemos ter vergonha. Nós devemos testificar desse Deus. Dizer: tu tem um problema, tu tem uma dificuldade, eu vou orar por você, eu vou colocar você no meu caderninho de oração, e Deus vai entrar com providência, e depois nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez pela tua vida. É isso, meu irmão e minha irmã, é isso daqui. Nós não devemos jamais se envergonhar desse Deus que faz tanto por nós, que faz tanto pela nossa família, que nós pedimos e Ele nos atende. Às vezes eu fico pensando que o que Deus pensaria de nós com nossos pedidos? Hoje a igreja de Capitão aqui tem mais de 100 pessoas nessa igreja. Cada um de nós temos um pedido. Cada um de nós temos algo para pedir para o Senhor. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã. Quando você faz algo para alguém, não precisa responder por Moisés, mas responda para você. E aquela pessoa te trata com ingratidão. Você ajudou, você aconselhou. Quando ele estava machucado, você curou ele. Quando ele não tinha um carro, você colocou ele dentro do teu carro. Quando ele não tinha um bom trabalho, você comprou uma cesta básica e, usado e tocado por Deus, levou lá na casa dele. Quando ele dizia assim: eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, o que você fez? Eu vou iniciar uma campanha contigo. Qual horário? 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? E vamos orar, e Deus vai entrar com uma providência. E aí de Gavazinho você viu aquela pessoa prosperando e crescendo. De Gavazinho você viu o resultado da tua oração, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muitos seus efeitos. E de repente passou por um ano, você vê aquela pessoa abençoada, com um bom carro, com uma boa casa, e aquela pessoa passa por você e finge que não te vê. Dói, né? Já aconteceu isso com você? Isso é o Pai. Deus é assim com nós. Quando nós pedimos e não agradecemos a Ele. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta oportunidade. Vou pedir para a banda emprestar o violão para o diácono Alencar.